Olá! Estamos de volta nessa live poderosa que nós vamos continuar a falar de medo e crenças. Então, primeiro, quero te agradecer por você ter retornado aqui, porque nós temos muito a transbordar na sua vida. O tema, e dando continuidade, é medo e crenças. Úrsula, boa noite, minha querida. Tudo bem com você? Aguardando aqui, algumas pessoas entrando. Gaspar, coisa linda, obrigado por ter retornado. Vocês vão aprender muita coisa com essa mulher, a Lourdes, porque eu sei que nada acontece por acaso e nós estamos aqui para fazer a diferença na vida de vocês, tá? Envie o aviãozinho aí para os seus colegas. Eu vou enviar aqui para justamente essas pessoas voltarem na nossa live, porque nós temos muito a contribuir. Estávamos aqui falando dos medos e as crenças que a gente carrega, né, desde a nossa infância, não só pelos nossos pais, mas também herança, né, da nossa, até a nossa quinta geração, a gente tem aí essa influência, tá? E aí, diante disso, é importante a gente avaliar o quanto a gente está disponível. Nayane, obrigado por ter voltado. Vocês vão aprender muita coisa. Olha só, a Lourdes já entrou. Então, Lourdes, já me manda o convite, que eu já quero te aceitar para a gente prosseguir. O César do 12K tá aqui. Rosilane, doutora Elisa voltou. Linda, gratidão. Você é um exemplo para mim, viu, Elisa? Um dia eu quero chegar nesse patamar de qualidade de vida, de conexão com a natureza, reenergizar. Me influenciou tanto que no Dia das Crianças eu fui com meus filhos para um local na natureza, nas proximidades aqui, para eles respirarem o novo, porque é importante. Então eu convido vocês a enviar o aviãozinho aí para no mínimo 5 pessoas, para a gente poder retomar esse assunto, para quebrar tudo aqui, né, Lourdes? Eu quero que você me manda aqui o convite, para eu já te colocar. Na verdade, como você entrou aqui, eu já vou... Opa! Não. Te mandei o convite. Aí você já aceita, para a gente poder já retomar a nossa fala. Consegui! Yes! Ai, meu Deus! Que tá isso hoje, menina? Hoje tá demais! Eu vou te dizer, amada, hoje nós estamos quebrando todas as barreiras daquilo que, não é possível. A gente não desiste, nós somos brasileiras. Eu quero ainda dizer que eu tenho mais pessoas para me enviar aqui. Envia aí para os seus convidados, que eu ainda tenho mais pessoas aqui que eu vou enviar. Eu quero transbordar, porque a Lourdes agora vai quebrar tudo no lado positivo, né, gente? Que é super importante para a gente poder dar continuidade nessa temática que hoje assola a humanidade. Medo, esse medo, ele não pode te travar, esse medo não pode atrapalhar o seu crescimento. Já consegui enviar aqui. E aí você estava falando, né, amada, da questão não só da parte de repetições, mas também de herança dos nossos avós, medos esses que foram creditados na nossa mente pelos nossos pais, por tios e enfim. Quero agradecer a vocês que estão retornando aí. Muito obrigada, Mulher Power Daniela. Antes de terminar, eu vou agradecer um a um, mas agora nós vamos entrar com tudo, porque a gente entende que tem muito conteúdo para ser transbordado aqui para vocês. E a gente conta com a ajuda de vocês. Aperte o dedinho aí, engajamento no coraçãozinho, porque agora, mais do que nunca, nós tivemos aí na outra live cerca de quase
200 pessoas que passou pela live, então isso foi fantástico, já salvei ela. E até preparei a capa para essa, porque não tinha da outra e tá tudo certo. Tudo é no tempo certo, na hora certa. Sejam bem-vindos todos que estão entrando. Então, amada, como você estava nos dizendo, né, eu quero que você dê continuidade sobre o raciocínio que você estava tendo a respeito tanto do medo quanto das crenças. Fique à vontade. Legal. Então, vamos ver. Eu estava falando que a gente pode herdar medos, né? Você vê uma coisa interessante, um medo muito comum até os dias de hoje é medo de cobra. E a grande parte de nós vive em metrópoles, em cidades grandes, né? É um medo que poderia ser natural para quem vive na fazenda, para quem vive em sítios, para quem vive em chácaras, mas para quem vive na cidade grande, por que medo de cobras? Porque grande parte do brasileiro é descendente de estrangeiros, de imigrantes. E os imigrantes que vieram para o Brasil, com exceção dos árabes, que vieram mais para a parte de comércio, e os escoceses que ficaram mais em Santa Catarina, que vieram mais para a parte marítima mesmo, para trabalhar em transporte marítimo, a grande maioria foi para as fazendas. Culturas de café, no caso dos japoneses, diversas culturas, no caso de italianos, de alemães, que você vê o sul do país, basicamente é todo de italianos e alemães, e quando eles vinham para cá, eles vinham para trabalhar em fazendas, só que na maior parte das situações, com exceção dos japoneses que vieram para as fazendas de café no estado de São Paulo, que na maioria já estava formada a fazenda, com os cafezais crescendo, eles vieram para abrir fazendas. Eram terras demarcadas que eles não tinham a mínima condição de sobrevivência. Tiveram que montar barracas e abrir roças para poder conseguir fazer alguma coisa para se instalar, para depois, então, montar as fazendas, né? Começar o cultivo. E quanto que tinha de cobras naquelas regiões? Muitas, era mata fechada. Verdade. E muitos, a grande maioria, não tinha soro antiofídico, não tinha como nem socorro por perto. Então, era muito comum as pessoas serem picadas por cobras e muitas delas morriam em casos de cobras venenosas. Dali um medo que ficou traumatizado mesmo, que ficou no inconsciente coletivo de todas aquelas, todos os agregados daqueles povos, né? Daquelas culturas que vieram para abrir essas fazendas. Então, eu mesma, descendente de italianos, eu tinha um medo de cobras. Veja, eu nasci em São Paulo, me criei em São Paulo, só morei em São Paulo até a vida adulta, depois morei um pouco no Rio de Janeiro, depois voltei para São Paulo. Onde é que tinha cobra em São Paulo? No Butantã, só no Instituto Butantã. Foi o único lugar que eu vi cobra quando a escola levava as crianças para conhecer. E, no entanto, era um medo tão terrível que eu, numa época, eu tinha um sítio em Camanducaia, no sul do estado de Minas. E a gente tinha esse sítio, ele passava uma estrada vicinal, de serventia, no meio do sítio. Então, uma área era de reflorestamento e plantação, outra área tinha pasto, essa coisa toda. Sim. E virava e mexia, tinham cobras que atravessavam ali, para ir de um lugar para o outro, do pasto para plantio e assim vice-versa. O meu medo era tão ridículo que eu tinha um jipe na época. Eu, com o jipe, não passava em cima da cobra, porque eu tinha medo que ela entrasse pelo pedal e viesse ficar. Você imagina a situação ridícula, como é que pode, né? Às vezes a gente ia fazer caminhada por lá e tal, que tinha um reflorestamento muito bonito ali, e a gente via a cobra passando, atravessando essa estradinha. Mas quem disse que eu passava, né? Nem por 3 metros eu esperava ela chegar do outro lado do sítio para poder passar na estrada. E da onde vinha esse medo? Dos meus ancestrais. E aí, eu vou te falar uma coisa. Aqui tem a Fazenda Santa Branca, né? Aqui pertinho de casa. Não tão perto, mas é próximo.
Eu fui fazer um evento lá, e você falando de cobra, eu tenho medo, fato. E só que assim, eu vou com medo mesmo, tá, amada? E lá, toda pessoa que ia lá, tinha um rapaz que eu tenho uma foto com uma cobra aqui. Na foto, você não consegue mensurar o tamanho do medo que a Rússia teve. Que eu fiz a fake news, né? Fiz a foto, que é chique, né? Poderoso isso, você ter uma foto com uma cobra. Eu fiquei dura, que quando ele tirou, a minha mão continuou aqui, ó. Parecia que eu tava segurando aqui a cabeça dela, porque era segurando a cabeça. E eu só ficava imaginando, essa cobra vai, ó, no meu pescoço, vai me matar. Mas como eu tinha um público ali presente, a Rússia, né, sempre Segurou, né? e isso não toda poderosa. Essas pessoas podem estar aqui na live, tá? Tudo bem, não tem problema, já passou. Mas eu consegui tirar, né, uma foto com a cobra. Se você apresentar uma cobra para mim, eu tremo de medo. Mas aí é que tá. O quanto você tá disposta a destravar isso. Porque Com certeza. foi com medo, amada. Inclusive, assim, existem questões que falam que quando você tem medo de cachorro, ele sente. Eu nunca fui mordida por cachorro, tá? E aí eu morro de medo de cachorro. O cachorro vê na minha cara, né? Como quando eu entro no banco. Essa questão de ser milionário não é fácil, porque eu tô, né? Eu tô atraindo isso, tá tudo certo. Eu tenho que ir com meu esposo. Nunca fui assaltada, amada, a mão armada. Mas eu tenho um medo de banco, que eu entro dentro do banco, você olha na minha cara, você vê que eu tô com dinheiro na mão. Eu falo pro meu esposo, pelo amor de Deus, vamos sair, vamos sair. Mas aí é onde você tá falando, vem, né, dos ancestrais, Dos ou seja, antepassados. dos antepassados. A gente fala, né, independente da crença aqui, que eu falo que a gente tem bênçãos tanto bênçãos quanto maldições hereditárias. Então, vem de lá. Eu tenho certeza que alguém deve ter morrido de algum assalto para eu ter esse medo louco, né? Sim, é provável que isso tenha acontecido, né? É provável. Então, por isso que é interessante a gente analisar de onde vêm os medos. Porque alguns medos, eles se instalam na vida adulta e sem que tenha um motivo lógico por trás disso. Exato. Então, quando você vê o caso, por exemplo, muitos anos depois, esse fato que eu te contei foi no começo da década de 90, né? Tem muito tempo. Mas, no começo dos anos 2000, eu tinha uma chácara em Mariporã. E um dia o caseiro veio com uma penca de banana para mim. Eu, dentro de casa, estava de chinelo havaiana, né? A hora que ele me entregou aquela penca, caiu um escorpião no meu pé, do lado, assim, encostado com o meu pé. Escorpião é perigosíssimo, é mais perigoso do que muita cobra, porque a cobra, se não for venenosa, ela te dá uma picada, dói e tal, mas, né? Agora, escorpião. E, no entanto, o que eu fiz? Com aquele susto, olha aí o sistema límbico, né? O reptiliano entrando em ação, instinto puro. Eu levantei o meu pé no escorpião, matei o escorpião. Não ia dar oportunidade dele me atacar. Claro. Não ia. Né? Então, é assim, quando você tem um medo natural, porque está pondo a tua vida em risco, se você não tiver algum trauma ligado a isso, ou algum gene que vem do passado, da sua ancestralidade, porque aí você não tem como perceber num primeiro momento, e isso vai ser forte, vai mexer com você, você mantém o controle, você domina a situação. Você domina a situação. Então, a mesma coisa, tem gente que tem medo de dirigir. Eu nunca tive medo de dirigir, inclusive já há muitos anos atrás era muito comum estourar pneu, né? Pneu de caminhão, pneu de carro, pneu de tudo. E nós tínhamos uma variante na época que era o carro de levar para o sítio. E aconteceu de estourar o pneu, estava minha mãe, a minha sogra no carro, eu dirigindo a 100 e pouco por hora na Fernão Dias, que era a estrada que levava para o sítio. E eu não me abalei, eu fiquei preocupada com elas. Eu consegui dominar naquela época, aqueles carros não tinham menor segurança se comparado aos carros atuais. Sim. Então, você não tendo medo, você controla a situação e não entra em pânico.
O medo, ele pode travar, porque tem 3 reações básicas no medo. Ou você luta, ou você foge, ou você trava, paralisa. Ó, então repete, ou você luta... Ou você luta, é assim, ó, esse sistema reptiliano, que é o que vai preservar a sua vida. Quando ele dá de cara, ele não para pensar, ele não analisa. É instinto puro, instinto de preservação que entra em ação. Legal. Então, se vem uma situação que põe a tua vida em risco, rapidamente ele percebe, é instinto, ele percebe. Se o inimigo for mais forte que ele bate em retirada, ele foge, ele não vai enfrentar. Entendi. Se o inimigo é mais fraco, ele ataca, ele vai lutar. Ou, dependendo da situação, ele paralisa. E isso não é coisa só do ser humano, é dos animais. Você já viu animal que se finge de morto? Sim, sim. Tem animal que se finge de morto, ele paralisa, porque ele paralisado, o inimigo não ataca. Mas é instinto de sobrevivência. Show, show. Então, nós sempre temos uma dessas 3 reações. Agora, por que é importante a gente saber disso e saber que é possível controlar? Esse tipo de medo instintivo, você não consegue superar, você sempre vai sentir, mas você pode controlar. É por isso que no Japão, desde o maternal, as crianças são treinadas como elas devem se comportar num terremoto, porque no Japão tem muito terremoto. Sim, sim. Então, apesar das construções serem feitas de acordo com os abalos que costumam acontecer lá, tem balanço, tem um monte de coisa e tal, mesmo assim, ninguém sabe a gravidade do próximo. Então, elas são treinadas como é que elas devem se comportar durante um terremoto. Olha, então, onde ela pode se esconder, onde ela não pode se esconder, como que ela vai agir, que tipo de objeto de proteção ela vai buscar. E isso tudo em fração de segundos. Por quê? Porque ela é treinada desde sempre como agir numa situação dessa. Se tiver uma de nós lá e começa um terremoto, a gente não Minha sabe. Filha, vou te falar um negócio. Eu paraliso e falo assim, meu Deus, né? O que eu vou fazer? É igual quando você está dentro do avião, porque assim, quando você está dentro do avião, tem lá aquele negócio de sobrevivência que você lê, mas você não lê, na verdade, né? Você nunca passou por uma situação dessa. Agora, quando você passa, né, por uma situação, porque as aeromoças falam, né? Máscaras cairão primeiro em você, depois no outro. Você não entende quando você não passa por isso. Por que primeiro em você e depois na criança ou em outra pessoa? Porque primeiro você tem que estar bem para poder salvar o outro, ajudar o outro. Exato. Senão morre todo mundo, né? O desespero. E aí eu quero até agradecer a todos que entraram aqui, tá, amado? Inclusive tem clientes aqui, o Leandro entrou, a Sabrina Garcês entrou, a Raquel, Rachel, né? A minha tia retornou, que linda. Gratia Plena. Eu não sei quem é o nome dessa pessoa, mas seja bem-vinda. Eu, Ednei. Quero agradecer a todos vocês que voltaram. A doutora Elisa, que linda, conectada à natureza. Ela é um espetáculo de mulher. O César, do 12K, está aqui conosco. Azevedo. Assisti. Ela estava na semana passada e voltou. Estava na semana passada. Ribeiro, Maria Celina, seja bem-vindo. Para você que acabou de chegar, nós estamos falando aqui, segunda parte, sobre medo e crenças. E estamos aqui buscando colocar para vocês o quão importante é você reconhecer alguns medos que você já tem, passando por situações ou não. E a Lourdes, que ela é expert nisso, né? Inclusive tem treinamento sobre medo, né, Lourdes? Eu quero que você fale pra gente por que é tão difícil controlar um medo. Eu estou falando para você e sentindo aqui. Quando eu trouxe para você do banco, se eu estiver em São Paulo, então misericórdia, eu não vou em banco. Eu sou assim... Sabe quando entrou o mundo digital nos bancos? Eu fui a primeira a ser selecionada, porque a gerente do banco falou, olha, você é Uniclass, você nunca veio no banco. Eu falei, minha querida, eu quero passar longe do banco. Meu sonho era ter uma máquina aqui que eu já apertasse o dinheiro e caísse aqui dentro de casa.
mas não é possível e tá tudo certo. A gente entende. Mas por que que é tão difícil controlar o medo? Eu estou te fazendo essa pergunta porque quando eu estou em momentos de medo, seja em palestras, ou em reuniões, ou em negociações com o cliente, dá o friozinho na barriga. Porque eu tenho muito do que a gente vive são crenças limitantes de que eu não sou merecedora. Hoje eu posso te dizer que eu estou num próximo nível. Mas por que que isso acontece com tanta naturalidade nas nossas vidas de não poder ter esse equilíbrio? Fala para nós, amada. Sabe o que é? Falta de conhecimento. Antigamente, há uns anos atrás, eu falava que o medo eu falava na época, o medo é o nosso pior inimigo, porque o medo te faz procrastinar, o medo te bloqueia, te impede de conquistar suas metas, de realizar seus sonhos, o medo joga a tua autoestima no chinelo, te derruba, Verdade. acaba com a sua autoconfiança. Então, o medo é uma situação tão poderosa que os poderosos, a mídia, faz uso do medo para manter as pessoas sob o seu domínio, manipulando, né? Manipulando o público, manipulando Verdade. uma série de coisas através do medo. Muitas religiões fazem a mesma coisa, não sei hoje em dia, mas antigamente, na Idade Média, então era uma coisa impressionante. E assim vai, né? Muitas Sim. chefes de família fazem isso até hoje. Muitos gerentes de empresa mantêm os seus subalternos, entre aspas, Através dominados do pelo medo, autoritarismo. do autoritarismo, da manipulação por causa do medo. Verdade. Então, antigamente eu falava que medo é o nosso pior inimigo. Hoje eu falo que ele é o segundo. O primeiro é a ignorância. E o que é ignorância? É não conhecer o que é necessário para superar determinada situação, seja ela qual for. No caso, nós estamos falando de medo. O que é que nos torna tão suscetíveis ao medo? É falta de conhecimento. Então, à medida em que a gente vai aprendendo, por exemplo, que existem técnicas para a gente controlar aqueles medos naturais, que são os medos que colocam a nossa vida em risco naquele momento. Esse é o verdadeiro medo, vamos dizer, entre aspas, o medo natural, Sim, porque ele está acontecendo naquele momento. Todos os outros medos, não. Estão só aqui. exato. Todos os medos sociais estão só aqui. E se acontecer tal coisa? E se acontecer? E se não acontecer? E se eu não conseguir? São São nossos possibilidades, medos, né? são possibilidades. Só que o nosso cérebro não distingue, não faz diferença entre o real e o imaginário. É Para verdade. a mente consciente, tudo o que eu penso existe no aqui e no agora. Verdade. Não é uma possibilidade, é um fato real, que não é real, mas para a nossa mente é. Sim, Então, ela não pensa na possibilidade, ela pensa no fato que já está acontecendo dentro dela, na mente. Então, quando a gente começa a estudar e ver que existem mecanismos que estudados, aprendidos e colocados em prática, porque não adianta nada você estudar e não colocar em prática. Tudo na vida é uma questão de você aprender, exercitar, treinar o tempo suficiente para se tornar mestre naquilo, para qualquer coisa, né? Ninguém mata fome lendo cardápio, nem se torna uma boa cozinheira lendo receita, né? Você verdade, tem que verdade. ler a receita, mas você tem que comprar os ingredientes e pôr a mão na massa com o conhecimento necessário para você controlar alguns medos, os medos naturais, ou para você superar os medos sociais, é estudando, conhecendo todos os mecanismos e exercitando as técnicas que são disponibilizadas para isso. Olha, Mas o que acontece? Como a grande maioria das pessoas foi acostumada a falar tem medo, vai com medo mesmo, o que exatamente. acontece? A gente nem sabe que existem técnicas e outras possibilidades para superarmos os nossos medos sem tanta angústia.
sem que a gente tenha que despender de tanto estresse, de tanta energia para conseguir aquele controle. É uma coisa tão louca, você vê, por exemplo, que o medo é tão perigoso, ele coloca a vida em risco. Então, tem muita gente que fala assim, o medo tem um lado positivo, porque ele pode salvar vidas. Ledo engano. Medo não salva vidas. Não O que mesmo. vai salvar a tua vida é o teu instinto reptiliano que vai entrar em ação na hora adequada. E se ele for treinado para manter o controle naquelas situações emergentes, tanto melhor. Então você vê, por que é que um salva-vidas, se ele vê alguém afundando lá, naufragando, por que ele jamais vai chegar pela frente da pessoa? Porque ele já tem o conhecimento de que se for, vai puxar para baixo, né? Tem toda uma técnica para poder tirar. Eu sei porque eu já afoguei, né, amada? Então, eu quase matei outra pessoa pelo desespero, né? E aí nunca mais aprendi a nadar. E tá tudo bem, né? A Ruth só vai até um pouquinho do mar. Mas aí, assim, tá tudo ainda... bem nada, é só aprender que você pode dominar o seu medo. Esse é um medo que você supera e controla. Eu tomei um caldo uma vez em Copacabana, que eu era mais alta, né? Eu já encolhi um pouquinho. Eu fiz assim, ó, de pé, assim, ó, e ela me jogou para a areia, mas uma onda que veio do nada, porque eu estava andando na praia, não estava lá no meio d'água. Entendi. E eu fiquei, nossa, foi terrível, eu quase me afoguei mesmo, fiquei muito tempo botando água para fora e tal. Uhum. Eu fiquei mais esperta. Eu olho muito para o mar antes de entrar no mar, eu fui fazer natação para ter certeza que eu ia ter a resistência, caso fosse necessária. Mas eu não deixei o medo me dominar. Então, por quê? Porque você percebe que existem metodologias que podem fazer com que você supere o seu medo e se livre dessa situação. Porque, por exemplo, você falou assim, medo de nadar não está atrapalhando a minha vida, não está me prejudicando em nada, né? Não está mesmo. Né? Se você é vendedor e tem medo de falar em público, esse medo te prejudica. Sim. Agora, se você tem medo de nadar, eu fico na beirinha da piscina com o pezinho na água e tudo bem. Mas, de alguma forma, sempre vai trazer um puxa-vida, né? Bem que eu podia nadar, né? Tá com calor, tá tão gostosa a água. Né? Sempre, de alguma forma, ele vai estar minando a tua satisfação, a tua alegria de viver. Então, os medos... E tem uma passagem, eu sempre falo isso, eu devo ter... lógico, lido, né? Se você não cria nada, você saca, conecta, né? Faz o download. Exato. E eu sempre falei que o contrário do amor, qual é o contrário do amor? É o ódio. Todo mundo fala que é o ódio. Mas é o não medo. É, né? É o medo. É o medo. Olha. Meu amor, onde existe amor, não existe medo. Pensa lá, algumas passagens bíblicas, por exemplo, quando eu não guardo nome, data, nem número de documento, nem telefone, viu? Eu sou aquelas que contam milagre e não sabem quem foi o santo. Mas é assim, não tenho memória para essas coisas. Mas, por exemplo, um dos castigos era ser jogado aos leões, né? Verdade, na cova dos leões. Na cova dos leões. E não teve não sei nem se Beato ser santo, que foi lá e tranquilamente, fez amizade com os leões, naquela paz, naquela serenidade. Equilíbrio, né? Um equilíbrio. Por quê? O que ele estava usando ali? Amorosidade, amor. Ele não estava sentindo medo porque ele tinha mais amor dentro do coração. Quando você lembra de alguns momentos na sua vida, quando você estava assim, muito apaixonada, e se sentindo muito amada, amando e se sentindo amada. Como você se sentia confiante? Você não tinha medo. Quando o seu marido vai com você ao banco, você tem medo? Não tem. Você quer sair logo, até por preservar a própria vida dele por causa do seu medo. Isso, porque ele não tem, ele vai tranquilamente. Então, e quando ele está do seu lado, você fica segura, você se sente segura. Por quê? Porque você o ama e sabe que é recíproco. Sim. Então, naquele momento que existe amor, não existe medo.
Show. Uau. Tá Isso é sabendo? fantástico. Então, cada vez que você... Por que que Jesus falava, não vos preocupeis com o dia de amanhã, olhai os É, lírios dos campos, não é? E as andorinhas, não andeis ansiosos por coisa alguma, ou por seja, coisa alguma. porque na Não tenha verdade, medo, não tenha medo de nada, não se preocupe com nada, né? Porque Deus, que é o Todo-Poderoso, se Ele cuida do lírio do campo e cuida da andorinha, nenhum ceifa, nenhum colhe, nenhum planta, e, no entanto, está tudo bem. Então, qual era a mensagem? Não sinta medo, não precisa ter medo. verdade, Né? Se com você tem amor certeza. no seu coração, naquilo que você está fazendo, você não precisa ter medo, porque tudo vai acontecer para dar certo. Veja essa live de hoje. Olha isso, amada. Quantas coisas erradas aconteceram. E, no entanto, eu falei, não dá, não dá, tudo bem, tá tudo bem assim mesmo. Você falou a mesma coisa e a gente acabou dando certo e fazendo a live. Por quê? Exato. Não tivemos medo em nenhum Exatamente. momento. Eu vou te falar uma coisa, né? Como a gente tem a mentoria, 4h40 eu levanto e tudo, eu tive um sono muito profundo agora no final da tarde. Eu falei para minha filha, eu vou tomar um banho, porque eu faço meditação, organizo a minha energia para poder entrar na live. E tudo cooperou para que desse certo. E eu não dormi, eu capotei, Lourdes. E aí a minha filha falou, mãe, a senhora vai acordar atrasada para a live. Eu falei, minha filha, calma, vai dar tudo certo. Eles foram para o culto, que a minha irmã tinha convidado. Inclusive, eles chegaram aqui, eu tô aqui na live. O que acontece? Não tive o receio. E enquanto eu estava ali mandando para você o convite e não dava certo, eu ouvia uma voz, tá? Que dizia, continue, continue. Não tenha medo. E aí, dentro de mim, porque na semana passada eu estava mega dimensionada com a temática, né? Rússia trabalhando no roteiro. E hoje eu fui o quê? Com o sentir. E isso foi uma quebra. Nós vivemos na vida real, né? Onde a tranquilidade de quem já faz live passa por percalços e a gente vai entendendo que esse controlar, porque eu fui falando, dando boa noite, as pessoas foram entrando, novas pessoas entraram nessa agora, várias pessoas passaram pela outra live e agora nessa. E entendendo que nós estamos conectando com a nossa temática. Olha só a questão da vibração. Nós entramos em comunicação. E Sim, nessa sintonia. comunicação é aonde a gente tem que entender, né? Por que medo? O medo ele tem a ver com as crenças ou não? Porque você acabou de quebrar uma crença aqui que o contrário de amor é ódio, e, na verdade o contrário de amor é medo. Uau! Sensacional. Captura isso. Já quebrou barreiras. Olha, só existem verdadeiramente duas emoções, dois sentimentos. Eu costumo dizer sempre que o sentimento é uma coisa mais light, mais leve, amorosa, gostosa. A emoção, ela vem, te captura e ela toma conta do espaço numa fração de segundos. O medo, ele dá origem para uma série de sentimentos positivos e poderosos. Aceitação, perdão, gratidão, empatia, solidariedade, fraternidade, tudo vem do amor. E o que é que vem do medo? O ciúme. O que é ciúme? É o medo de perder o objeto amado. Inveja. Exato. O que é a inveja? É É o querer. medo de nunca conseguir aquilo que o outro tem ou que o outro é. Na maioria das Uau. vezes, até mais se tem inveja do que o outro é do que o outro tem. Mas tem os dois tipos de inveja. Né? O Sim. que é, sei lá, você vai falando um monte de coisas negativas, elas são todas derivadas do medo. Verdade. Então, percebe? Que no fundo só existem duas raízes da emoção e do sentimento, que é o amor e o medo. Olha o que a doutora Elisa colocou aqui, ó. Contrário de amor, medo. Medo e fé não ocupam o mesmo lugar. Verdade, porque se você E não acredita, por que mesmo. você tem Se você medo? tem fé,
Se você tem fé, você não tem medo. Onde cabe um, não cabe outro. Não né? mesmo. Onde Não cabe um, não mesmo. cabe outro. Então, é interessante a gente tomar consciência dessas coisas. Porque à medida em que nós vamos tomando consciência disso, a gente para pensar e muda o rumo da nossa prosa mental. Então, Exato. a gente deixa de ser enredado e manipulado por nossas emoções e nossas crenças inconscientes. E nós começamos a tomar o rumo do nosso pensamento. Por quê? Pensamento atrela emoção. E vice-versa. Emoção Sim. atrela pensamento. Então, como é que a gente percebe isso? Se você começa a pensar numa coisa boa, gostosa, imediatamente começa a dar aquela leveza, assim, aquele Sim. prazer, aquela alegria. Verdade. Se você tem uma sensação ruim, uma angústia, alguma coisa que você não sabe de onde vem, de repente você começa a pensar num monte de coisa negativa. O que será que está acontecendo? Por que eu estou assim? Começa a ficar ansioso, começa a ficar preocupado. E assim é com tudo. Assim é com tudo. Então, o pensamento, você raciocina e você consegue administrar com muito mais facilidade. Por quê? Porque o neocórtex é flexível, tem essa condição de análise, de discernimento, de controle. As emoções, os sentimentos, não. Principalmente essas emoções que vêm com medo, raiva, angústia, todas essas coisas tão pejorativas, tão negativas para a nossa vida. Então, quando vem a emoção, alguém te fez alguma coisa e você entrou na energia daquela pessoa e sentiu raiva, fica muito mais difícil você controlar a raiva do que se você pensa em alguma coisa e aí você nota que você está começando a sentir uma sensação ruim, uma angústia, alguma coisa. Opa, pera lá. Não te chamei aqui. O que é isso? Tá. Dá licença. E deliberadamente você muda o rumo do seu pensamento. Uau, Porque o é isso. pensamento você consegue controlar Lourdes, muito mais facilmente. você falou uma coisa que eu tenho buscado, tá, a fazer diariamente, que é devolver o sentimento do outro para não entrar no meu. Quando eu começo, vamos supor, eu tô aqui com você e você está extremamente alterada. Anteriormente, antes de ter o autoconhecimento, eu entrava na sua energia. Hoje, mentalmente, eu falo, isso não é meu. Essa raiva é da Lourdes, então eu devolvo para ela agora. E respiro. Gente, eu vou falar para vocês, é uma técnica que eu uso, seja em sessão, em reunião, em consultoria, para minha vida pessoal. Até os meus filhos falam, minha mãe começou a respirar. Eu faço assim, ó. É lógico que quando você está numa reunião, não está na sua casa, você vai fazer assim, né? E agora com a máscara é ótimo, tampa tudo, ninguém nem tá vendo. Então eu tô respirando, inspirando e liberando e dizendo, isso não é meu, devolvo. Detalhe, tá? Quero agradecer a todos vocês que chegaram posteriormente. Estamos aqui falando de medo e crenças. Minha prima entrou, a Elma, linda, uma bênção de Deus na minha vida, seguidora fiel. Quero saber, Lourdes, como é que a gente pode superar, como podemos superar algumas crenças. E aí, se você quiser inserir alguma crença aqui, para você que está nos assistindo, coloca aqui quais são as perguntas que vocês gostariam de fazer, que daqui a pouco eu vou abrir para perguntas, para a gente poder consolidar esse tema. Mas é importante a gente entender, olha só, o Gaspar entende, quando ele me liga na alta pressão, eu viro para ele e falo, calma, respira. Ele colocou ali, ó, calma, calma, respira. Porque eu digo, quando eu respiro, gente, é automático. O meu cérebro, ele oxigena e eu consigo ver possibilidades e oportunidades. Por isso que o sábio é aquele que escuta mais e fala menos. O povo fala que quem fala demais dá bom dia a cavalo. Não é verdade, porque é desesperado, é desvairado. Essas pessoas, a Rússia é energia pura. Mas ela, hoje, eu consigo, Lourdes, canalizar. Eu não estou ainda no seu nível, que você é nível hard. Minha inspiração. Eu quero chegar desse jeito aí, viu, amado? Porque você me inspira. Mas eu falo que, principalmente os jovens, eles estão aloprados, falando sem parar. Você está em reunião,
as pessoas não escutam o outro. Fica falando e atropelando. E aí o que eu faço? Inspirando e respirando, olhando o que eu posso fazer para ajudar o outro. E aí, ó, equilíbrio, tenho calma, É fundamental, né? faço colocações adequadas. Mas fala pra gente, como que a gente pode superar essas crenças, amada? Então, uma forma, você acabou de falar, respirando. A respiração é uma coisa extraordinária. Porque quando bate a crença, quando vem aquela sensação de que alguma coisa não vai dar certo, ou de que está tudo errado, seja lá qual for a crença, limitante, inconsciente, que vem à tona, mas que ela vem por meio de sensações, se você lembrar de parar para respirar profundamente, 3, 4, 5 vezes, prestando atenção na sua respiração, você já começa a controlar a partir daí. Porque você falou, vou oxigenar o meu cérebro. E Sim. realmente, porque quando você fica com raiva, ansioso, triste, magoado, a sua respiração encurta muito. Então você vai respirar curto e com mais constância, né? Um pouco mais rápido, ou até, se for de tristeza, é bem devagar, mas é curta a respiração. Tanto que a pessoa dá aquela, né, aquele suspiro, assim. Então, o que acontece? Com pouca oxigenação, o cérebro fica embotado, ele não consegue raciocinar. E se você não consegue raciocinar com clareza, a emoção te pega com muito mais facilidade. A hora que ela pegou, ela manipulou, você está sem ação. Ela te domina. Então, para uma crença, você vai fazer alguma coisa e aí vem aquele negócio, isso não vai dar certo. Normalmente, se você não parar para respirar e pôr a sua mente para raciocinar, por isso tem que estar bem oxigenado seu cérebro. Sim. E você vai falar, quem falou? Questiona a sua crença. Primeira coisa que a gente tem que fazer, questionar a crença, fazer perguntas para a sua crença. Eu gravei um vídeo que é assim, você perguntou para o seu pensamento? Olha. Pergunta para o seu pensamento. O pensamento vem com tudo. Aí você para e fala, de onde você vem? Quem falou? É a minha mãe, meu pai, minha tia, minha avó. Eu tenho um costume. Lógico que os nossos pais fazem tudo acreditando que estão fazendo para a nossa educação do nosso melhor. Só que eles estão dando aquilo que eles receberam, de acordo com a educação que eles tiveram, que também foi deficitária. Claro que foi. Porque muito do que a gente conhece hoje é coisa que é de 30, 40 anos para cá. Nossos pais não tiveram a mesma oportunidade, o mesmo conhecimento. Não mesmo. Verdade. Então, vê. Aí você para. Por que eu não vou conseguir? Quem falou? A tua intuição vai jogar a resposta. A tua mãe, a tua avó, a tua... tudo bem, coitada dela, mas eu acho que ela estava enganada. Porque aí eu pego um sábio, sei lá, um filósofo, um profeta, uma frase que eu gosto, Jesus. Se Jesus falou, tudo é possível aquele que crê, nossa, mas Jesus era muito, né? Ele era muito mais esclarecido, ele era muito mais poderoso do que a minha mãe, coitada, do que o meu avô, do que a minha professora. Ele sabia muito mais, ele tinha muito mais a autoridade do que a pessoa que falou que eu não ia conseguir. Então, eu, hoje, adulta, eu posso questionar a minha crença. Eu posso pôr a minha crença sobre um crivo racional e perguntar para a minha crença, quem foi que falou? Quem te garante? E aí eu vou comparar a fala daquela pessoa que foi muito importante na minha primeira infância, respeito, honro e aceito. Importantíssimo isso. Sim, respeito, aceito, porque ela fez o melhor que ela pôde com a ferramenta que ela tinha. Exato. Mas hoje eu posso analisar. Por que não? Quem me garante? E eu vou cruzar essa informação com uma outra autoridade que hoje eu posso perceber como sendo muito mais importante, poderosa e sábia do que aquela pessoa pela qual eu
infiltrei uma crença na minha mente enquanto eu era uma criança. E Percebe? aí, percebo. É tão importante isso, porque quando eu respeito, aceito e honro, eu sigo a minha vida. E a Sim. gente só vai dar para o outro o que a gente tem. Então, eu quero dizer para vocês que estão aqui conosco: não culpe os seus pais, não culpe quem Imagina. cuidou de você por algo que você não conquistou lá atrás. Porque o poder da autorresponsabilidade está em você assumir o seu protagonismo. Por que você Com está certeza. aqui? Agora, uma das coisas que você colocou aqui, que é do autoconhecimento, né? Quando eu me conheço, eu me posiciono de uma maneira. O autoconhecimento e a autoestima podem ser melhorados ou prejudicados por causa de medos e crenças? Completamente, totalmente. A gente já viu Totalmente. isso, não é? A gente já viu Verdade. isso. Então, se eu paro para observar aquela crença, o que ela está fazendo comigo? Porque nós temos crenças positivas também. Né? Sim, Eu sim. tinha uma amiga, eu falo tinha porque eu perdi contato com ela. E ela era uma pessoa, assim, incrível, né? Ela era medalhista de uma luta marcial com espadas, que só tinha Uau. campeonato na França, uma pessoa que tinha umas coisas, assim, muito doida. Ela era muito poderosa em tudo que ela fazia. Por Uau. quê? Ela contou que, desde pequena, a mãe dela sempre falou, por exemplo, ela tirava nota 9 na escola e a coleguinha tirava 10. E ela vinha frustrada porque ela tinha tirado uma nota menor. Sim. Minha filha, mês que vem você vai tirar 10 assim, ó, com a maior facilidade. Tranquilamente. Tranquilamente. Então a mãe sempre falou que ela podia tudo, que ela conseguia tudo e que ela ia ser excelente em tudo aquilo que ela fazia. E ela Uau. era. Por quê? Ela deu a sorte de ter uma mãe positiva, com crenças positivas, que instalou crenças muito poderosas no inconsciente dela. Agora, é a mesma coisa com as crenças negativas, as crenças limitantes. Às vezes você fala, mas eu não sei de onde vem. Tudo bem, às vezes a gente não descobre a origem. Mas se a gente percebe, porque a gente vai perceber. Não tem gente que fala assim, ah, eu tenho o dedo podre para arrumar namorado, uma expressão horrorosa. Mas tem muita gente que fala, né? Por quê? Porque ela fica repetindo hábitos viciados que foram instalados em cima de crenças. Sim. E aí, o pior de tudo, ela acredita que aquilo vai ser sempre assim. Ela não sabe, olha o que faz a ignorância, não saber que pode mudar na hora que ela quiser. Vai ser num estalo? Não. O início é o estalo. É quando você Isso. se dá conta, você se conscientiza que você começa todo um processo de mudança. É um passo por vez. Ninguém muda da água para o vinho, da noite para o dia. É um processo, mas você já está no caminho. Você já está caminhando. Aí eu E vou te isso, falar uma coisa. Olha só. Você falou uma coisa que me tocou aqui, viu, amada? Eu ouvia da minha mãe assim, ó. Se você quer ser alguém na vida, não quer ficar limpando casa, porque eu nunca gostei de cuidar de casa, né? De lavar vasilha, limpar a casa, enfim. Estuda. Estuda que você vai ser alguém. Então, quando ela instalou essa crença em mim, e eu com 39 anos, eu amo leitura, eu amo estudar, e eu falo para os meus filhos, né? Meu filho quer ser sniper. Aí para a mãe, ai meu Deus, né? E agora? Meu filho quer eu não sei atirar. o que é isso, não é da minha época, eu não Ah, eu conheço vou nem te a falar. palavra. É atirador de elite, que existe nos Ah, Estados Unidos, com precisão. Aí eu viro para os dois. Vocês podem ser o que vocês quiserem, desde que vocês tenham planejamento, organização. E eu disse para ele, filho, você quer ser esse sniper, né? Com tiro com precisão? Vai ter que estudar matemática, vai ter que identificar o que é para fazer para você ir para esse caminho. Ah, eu quero ir para ser polícia militar. Você pode ser o que você quiser, mas você tem que identificar o que você pode, que a mãe é coach, né? Eu vou dizer, veja o que você tem que plantar, semear para colher. A minha filha disse, mãe, eu quero ir no Japão. Você vai no Japão. Aí as pessoas falam assim, Russo, como assim? Como é que você fala com essa naturalidade? Deixa eu te contar.
vai aonde quiser, porque vai depender dela. Eu falo para eles, começa, já que você quer ir no Japão, pelo menos domine o inglês. Começa a assistir os seus vídeos no Netflix, nos vídeos no YouTube, em inglês, com legenda, que você vai ouvir, você vai aprender. Porque tem gente que não precisa, eu não estou estudando no CCA, não vou falar nome não, né, porque não estão me pagando, mas enfim. Mas assim, você está entendendo o que é a crença? Então eu entendi que estudando eu ia alcançar o meu objetivo. Só que eu entendi que era por maior esforço. Então eu tive que ressignificar essa crença para que eu não tivesse a questão do não merecer. Até eu Sim. entender, Lourdes, que eu merecia ser bem paga pelas minhas sessões, pelas minhas consultorias, e que, por vezes, olha o pensamento que você colocou aí, eu questiono meu pensamento. Por que eu não mereço receber tanto? Por que eu não posso ser uma coach bem paga como eu sou hoje? Exatamente. Por quê? Porque você questiona. E quando você questiona, o seu cérebro vai buscar um caminho para Exato. confirmar aquilo. Não é? Exatamente. Agora, se Amada, você ó, nós estamos... questiona o positivo, se você questionar o negativo, vai ser a mesma coisa, ele vai confirmar tudinho. E É o aí, o poder de importante escolha. é olha só, nós já estamos chegando a 50 minutos, passou rápido demais, misericórdia. Se você tem alguma pergunta, coloca aqui que eu vou já fazer para Lourdes, tá? Quero agradecer o Sérgio Craveiro, ô queridão, me fez um convite para a TV que ele tem no YouTube aí que eu fiz parte. Tenho pessoas importantes que entraram depois, seja muito bem-vindo. Gratidão de ter vocês aqui. Mas nós estamos chegando na reta final, segunda live, né, amada? No mesmo dia, e tá tudo certo, estamos transbordando aqui. Quero que você coloque aqui, tá fazendo sentido para vocês? Tá fazendo vocês refletirem nas ações que vocês têm tido até hoje para modificar? Escrevem aqui nos comentários, a gente quer saber se vocês estão gostando. Coloca um joinha, tô gostando, tô amando. Aperta esse coraçãozinho, eu quero agradecer quem está aí apertando o tempo todo. Isso é fantástico. Nós estamos chegando ao final, mas eu quero que você, Lourdes, fale para nós. Existem cursos e treinamentos que nos ajudem a lidar com as crenças e com os medos? Diante disso, você, como minha mentora, para quebrar esses medos, eu quero que você fale para a nossa audiência. Existe ou é coisa da minha cabeça? Não, existe sim. Inclusive, se alguém tiver interesse, entra no meu direct, porque eu tenho um treinamento Poderosa. sem falsa modéstia, espetacular, para controle e superação dos medos. Uau. Então, existe sim, e tudo na vida a gente aprende, exercita, treina e consegue conquistar um outro nível, chegando num patamar muito acima daquele que a gente está hoje. Então, se tiver alguém que tem interesse nos treinamentos, tem um treinamento que é Deus é interior, você conectar com a sua centelha divina, trabalhando o autoconhecimento, autoestima, autoconfiança, o poder da aceitação, do perdão, da gratidão. É um workshop, é um cursinho mais, né, menorzinho, mas muito interessante, que dá um embasamento muito bom para você entender o porquê, a importância de cada uma dessas, vamos dizer assim, dessas habilidades que a gente pode desenvolver. Autoestima, autoconfiança, aceitação, perdão, enfim. E o de superação e controle dos medos, que esse é um treinamento que quem já passou por ele pode confirmar que você realmente percebe. Gente, como é que eu consegui em tão pouco tempo, e o tempo depende do treinamento de cada um, porque tem que exercitar, né? E vai superar os seus medos ou controlar, manter sob controle aqueles medos naturais que eu falei, que são os medos, que são os medos verdadeiros, reais, daquela coisa que acontece naquele momento, coloca a tua vida em risco. E os medos sociais, que são esses medos que, na maioria das vezes, estão embasados em sistemas de crenças limitantes, mas que podem vir através também da genética, ou de um trauma profundo, ou de alguma outra coisa. E esses, então, a gente consegue dar uma trabalhada, superar a grande maioria deles. Ok, meus amores? Então, olha, se alguém tiver interesse, Lourdes Gazelli, entra lá no direct, é só perguntar aí, eu dou
as indicações todas. Olha só com que eu me conectei, né, gente? Meu sonho era colocar meus cursos presenciais para o online. Eu estou diferente de uma pessoa que tem 3 cursos poderosos. Então, E agora você conecte-se vai com botar ela. o teu online já, e Yes! não demora Assim muito. é. Assim é. Tá no meu espelho lá, gravar meus 2 cursos online. Bom, amada, eu quero que você traga aí as considerações finais. Como foi para você, né, estar aqui nessa noite com nossos web espectadores, que eu agradeço de coração por estarem aqui conosco. Aí o Dinei colocou, essa live vai me ajudar muito na decisão que tenho que tomar em relação à proposta de emprego. Olha, muito Olha que bem. bárbaro! Que Maravilha! show! Você vê como tudo é crença, como tudo é crença. Eu dei outro dia um exemplo, acho que num texto que eu escrevi, 2 pessoas, você imagina bem rapidinho, 2 amigos trabalhando numa empresa, os 2 têm a mesma idade, a mesma escolaridade, estão no mesmo período dentro daquela empresa, e de repente a empresa quebra e vai todo mundo para a rua. Então, um fala, bom, mas tudo bem, aconteceu, o que eu posso fazer a respeito? E vai começar a agir de uma forma proativa, vai preparar o seu currículo, vai contar para os amigos, vai fazer um networking bacana e Sim, sai por lá acreditando que, se Deus fecha uma porta, abre outra. O exato. outro fala, ó céus, ó vida, ó azar, o que vai ser de mim agora? Nossa, em plena pandemia, como é que eu vou conseguir um emprego? E aí ele começa a Vibrar alimentar, vibrar em cima daquelas negativo. crenças limitantes. Quem que você acha que vai conseguir um emprego? Eu falo que eu tô me vendo nessa situação, né? Eu hoje, o meu emprego são as empresas e as pessoas que estão dispostas a mudarem, né? Então, o positivo é que vai receber o melhor, Sempre, sempre. Então é não por é? isso, é a tomada de decisão, a escolha é que vai mostrar para que caminho você segue, se é para o sucesso ou se é para a derrocada. Nós sempre temos escolhas e só depende de nós buscar as ferramentas necessárias para cada momento da vida, para cada situação que ela nos apresenta. Show de Certo, bola. gente? Eu também agradeço demais as pessoas que me seguem, que estão presentes, que eu também não deu tempo nem de ler, e aquelas que seguem essa maravilhosa morena linda aí, cheia de vida, de energia, Que linda. e que sejam vocês todos muito abençoados nessa noite, com um coração cheio de paz e de esperança nas mudanças que vão começar a acontecer a partir de agora. Conscientizar é crescer e hoje a gente trouxe uma nova consciência para muitos deles. Com Ok, certeza. Elza? Lourdes, eu Consciência, quero muito. primeiro. Pode falar, meu amor. Não, eu te agradeço muito pelo Ah, convite. que E lindo. eu acho que a maior mensagem que a gente pode deixar para todos é que as escolhas sempre vão mostrar o caminho que a gente deve seguir. E quanto mais positivas e poderosas elas forem, melhor para nós. Porque tudo é Verdade. possível aquele que crê. Eu Ok? concordo, amada. Muito obrigada. Quero agradecer você, Lourdes, pela persistência, pelo foco, pelo equilíbrio. Você realmente tem somado na minha vida. Isso é só o começo de grandes coisas que Deus vai fazer nas nossas conexões. Quero Com agradecer certeza. ao nosso público das 2 lives. Eu deixei salva a anterior e vou deixar salva Vai essa, salvar tá? essa, depois me manda os links. Nós vamos Sim, subir depois para o YouTube. exatamente, porque agora a Rússia entrou no YouTube. Agora a Ruth tem canal no YouTube. Arro! Que lindo, é um Ah, sonho! Olha aí a minha e mentora quem que não disse, conhece meu Rússia. canal, faz favor, hein? Lourdes Gazelli, que tem dezenas de vídeos lá falando sobre comportamento, relacionamentos, autoestima, autoconfiança e tantas outras Perfeito. coisas. Show de bola. Aquele Então, Deus. segue a gente, tá? Inscreve no nosso canal, porque a gente vai colocar essa live lá. Aqui, segue a Lourdes, meus seguidores. E quem é os seguidores da Lourdes, me segue também. Sigam a Ruth, Arroba por Rússia favor. Furtado. É sempre vale a pena. Somos Gente, 12K, somos realmente a independência digital. Queremos trazer para vocês aqui nessa noite não só a parte de quebrar crenças, medos, mas dizer que você pode todas as coisas, porque existe o Criador que colocou você nessa terra para transbordar. Obrigada a todos vocês que estiveram
estiveram conosco em todo o tempo. Para você que entrou e saiu, tá tudo certo. Para você que vai assistir posteriormente, porque a nossa conexão, ela só está começando. Que Deus possa Com abençoar a certeza. noite nossa. Eu vou dar uma pausa aqui para a gente fazer a nossa foto, tá, amada? Deixa eu desativar os comentários que dá É isso tempo. mesmo. Agora nós vamos fazer a nossa foto. Tá faltando poucos E segundos, hein? Peraí. tem alguém aí para Aí. bater uma foto? Você vai bater um Eu, print eu, aí vou, dessa eu vou tela? bater um print. Vamos lá. Então Sorrindo. vamos lá. Aham. Que ótimo. Gente, Agora eu já gratidão a todos. Muito, printei. muito, muito obrigado. E quarta-feira temos live. Quem gosta desses assuntos Uou! ligados ao comportamento, vamos lá. Segue a Beijos, gente. querida. Muito obrigada, Rússia. Uma noite Beijo. abençoada para você. Gratidão a todos. Namastê. Gratidão. Beijos no coração. Beijo. Deus abençoe vocês. Com Tchau, Deus. tchau. Tchau. Até a próxima. Até.